Muito boa noite, meu povo. Começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP, mais um aqui dessa volta do canal. Começar o vídeo já explicando mais uma vez, né, igual eu tenho começado todos os vídeos, pedindo perdão principalmente dessa vez pelo áudio, porque o áudio ainda não está perfeito. Eu já encomendei um microfone que vai chegar em breve, então vai dar uma melhorada legal nessa questão do áudio, mas por enquanto nós vamos ter que lidar com esse problema e hoje ainda mais, porque está um calor insuportável, tem que fechar tudo para o áudio ficar minimamente decente, tendo em vista que eu não tenho microfone, e hoje o ventilador tem que ficar ligado porque está um calor insuportável. Tentei gravar sem, mas está inviável de gravar sem ventilador hoje. Então, em função disso, nós vamos ter alguns probleminhas com o áudio, não vai estar 100%, mas o conteúdo não vai se perder, vai ser muito bacana da mesma forma. Em breve vai ter um microfonezinho aqui e vai resolver. Mas vocês podem ver que eu estou investindo bastante nessa volta do canal. Tem o microfone aí para chegar, já coloquei um quadrinho aqui atrás que por enquanto está vazio, vai ficar até atrapalhando um pouquinho o cenário por enquanto, mas depois vai ficar bem legal. Vou colocar umas coisas ali, vai ficar um cenário bem bacana. Estou investindo na volta, então a única coisa aí que eu peço em troca é o seu like. Deixa seu like e sua inscrição no canal, porque me ajuda muito. Eu estou investindo, mesmo que ainda não tenha retorno por enquanto com o canal, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de trazer, e eu preciso da motivação, do incentivo para continuar. Eu estou voltando depois de tanto tempo, porque mesmo que eu não tivesse ali um retorno com o canal, é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. Então eu só peço que me ajude com isso, com like, com a inscrição, se possível compartilhar com um amigo, porque isso me dá muita força, dá muita moral para eu ter ânimo para estar continuando trazendo esse canal e quem sabe um dia conseguir crescer ele, que eu sei que é possível, eu sei que o conteúdo é de qualidade, eu confio no conteúdo que eu trago aqui, eu sei que vocês vão gostar. Então só isso que eu peço, e vou parar de enrolar também, porque já tem quase 2 minutos de vídeo e eu ainda não comecei a falar do que eu estou interessado, que é falar um pouco do Fluminense. Hoje eu quero falar do atual campeão da América, campeão da Libertadores, Fluminense de Fernando Diniz. A pergunta, né, que não quer se calar é: o que aconteceu com o Fluminense campeão da Libertadores? O que aconteceu com o time que hoje se encontra no Z4 do Brasileiro? É verdade que está muito no começo do campeonato, né? No patamar do campeonato que a gente se encontra, não dá para definir nada. Tem time que está lá em cima que a gente não tem dúvida que a briga é na parte de baixo, e tem time que está lá embaixo que a gente sabe que a briga é na parte de cima também, o que na minha visão é a condição que se encontra o Fluminense. Porém, ainda assim eu acho muito importante a gente enfatizar que não é normal. É normal por alguns motivos, que é o que eu quero trazer nesse vídeo, mas o time do Fluminense pode e deve jogar muito mais do que o que está jogando. E eu quero analisar 3 pontos nesse vídeo que eu acho, na minha visão de futebol, que podem explicar um pouquinho a decepção que vem sendo o início de temporada do Fluminense. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão natural de qualquer time que é campeão. Qualquer time que é campeão, então vou falar até bem rápido, porque eu acho que isso aí é óbvio na cabeça de todo mundo já, que é muito raro um time ser campeão e manter na mesma pegada que vem no ano do título. Igual o Palmeiras consegue fazer isso com primor, o Palmeiras faz isso de uma forma bizarra até, tipo, o time do Abel Ferreira é campeão e no ano seguinte joga na mesma pegada, na mesma vontade, como se não tivesse ganho nada ainda. Mas isso é raro, a gente sabe que são exceções os times que são campeões e que nas temporadas seguintes mantêm o mesmo nível de atuação. Tem time igual o Flamengo que mesmo sendo campeão, teve queda. O Flamengo foi campeão em 19 e em 20, mas teve uma queda acentuada de rendimento e que é inegável. Acabou sendo campeão em 20 com méritos, mas também com deméritos de outros times. Então é muito raro, isso é natural, e o Fluminense é mais acentuado, porque o Fluminense não foi só campeão da Libertadores. O Fluminense foi campeão da Libertadores depois de nunca ter ganho a competição, né? Campeão inédito da Libertadores, e uma coisa que assombrava a torcida. A Libertadores era uma obsessão da torcida do Fluminense. Era um time que via seu rival Flamengo ganhando Libertadores, um time que seu rival Vasco também já tinha Libertadores, que era motivo até de piada entre os rivais por nunca ter ganhado uma competição internacional. Aí um time que bate no final contra a LDU lá na década passada, não, acho que 2 décadas para trás, não sei a conta certinha como fecha, mas assim, há quase 15 anos atrás, né, se não me engano, 16 anos atrás, foi quando o Fluminense bateu na final com a LDU e perdeu, e isso virou um trauma, né, nos pênaltis, virou um trauma para a torcida.
Então essa Libertadores virou uma obsessão do torcedor do Fluminense. E um time que era desacreditado, um time que vai ganhando corpo, chega e é campeão da Libertadores, vale muito mais do que um título comum de Libertadores que já tem grande valor. Então esse título do Fluminense é do valor ainda maior. Então é natural que o relaxamento e que a diminuição da ambição para a temporada seguinte seja maior também. Isso é natural e eu já esperava que o Fluminense não começasse essa temporada atuando no mesmo nível que atuou na temporada passada. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que é um senso comum com relação ao que acontece com esse time do Fluminense. O segundo ponto que eu quero trazer é em relação a problemas que o Diniz teve nessa temporada, nesse início de campeonato. Eu nem contextualizei, né, no início do vídeo, eu tô falando aqui um dia após o Fluminense perder de 2-1 pro São Paulo de virada, um jogo até que talvez nem tenha sido o resultado mais justo, não sei, não vou entrar no mérito do jogo, porque a ideia aqui é analisar o Fluminense. E eu acho que o Diniz tem muitos problemas no início dessa temporada. Primeiro, algumas mudanças no elenco, não foram tantas, teve mais contratações até do que perdas, mas as perdas eu acho que muito significativas. A prova disso é, por exemplo, o Nino, que era um pilar da defesa do Fluminense e que agora até contratou o Thiago Silva, vai chegar, muito provavelmente vai substituir o Nino em ótima altura, né? Mas é um problema que o Fluminense enfrenta nessa temporada, essa falta do Nino. Outro problema, por exemplo, o Cano, que foi o grande goleador da temporada passada, sofre com lesões, não consegue render no mesmo nível que rendeu no ano passado e não tem reserva, não tem um cara à altura do Cano, ou pelo menos que sirva ali para substituir o Cano, que possa entrar para o Cano se recuperar a boa forma. Então o Cano vem atuando muito abaixo do que ele atuava antes. Isso é claramente um problema crucial num time que foi dependente do Cano no ano passado. O Cano fez inúmeros gols e foi crucial para tudo que o Fluminense conquistou. E outro problema, por exemplo, é o John Kennedy, que foi ídolo do Fluminense na última temporada, fez o gol mais esperado pela torcida do Flu em toda a sua história, e veio dando mais problemas, né? Já tinha tido no passado, se recuperou no ano passado e veio dando mais problemas de indisciplina. Esse ano foi afastado do clube, retornou ontem contra o São Paulo, mas esteve afastado muito tempo. Isso aí tem ligação até com aquele problema que eu falei do Cano, que não tem um reserva à altura. Talvez esse cara fosse o JK, fosse o John Kennedy, mas ele não pôde jogar por essas questões de indisciplina. Isso aí já é recorrente na carreira dele. Então são vários problemas que o Diniz vai tendo que lidar. Algumas contratações que ainda não se encaixaram, ainda não renderam aquilo esperado. Isso, logicamente, atrapalha o início da temporada. Eu acho que ainda tem muita liga para dar nesse time do Fluminense, ainda tem muita coisa. O Thiago Silva chegando, o John Kennedy voltando, se ele conseguir retomar a cabeça boa que ele teve na temporada passada, o Cano recuperando a boa fase. Então tem muita coisa para o Diniz aproveitar nesse time que no início de temporada não deu certo e que eu acho que explica um pouco o que acontece com o Fluminense agora, a posição que se encontra, a situação do Carioca, por exemplo, tudo que aconteceu com o Fluminense nesse início de 2024, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco. E para mim o próximo motivo, né, que não explica exatamente a fase que está o Fluminense, mas eu acho que é importante a gente reforçar, que eu acho que é o que eu mais queria trazer aqui, é a expectativa que vai se criar nesse time do Fluminense. Quando começa a Libertadores no ano passado, que o Fluminense foi campeão, o Fluminense não era tido como um dos favoritos para ganhar, isso é nítido, era óbvio que era candidato pelo time que tinha, mas não era tido como um dos favoritos, isso é nítido. Adversários fortes ficaram pelo caminho sem que enfrentassem o Fluminense, o Flamengo tropeçou para o Olímpia, o Galo foi eliminado para o Palmeiras, que posteriormente foi eliminado para um Boca Juniors, que é muito inferior ao time do Palmeiras. Não estou diminuindo em nada a conquista do Fluminense, só estou querendo falar que o mata-mata, às vezes ele cria uma situação, como na minha visão aconteceu com o próprio São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, agora até encaixou com o técnico novo, tá muito bem, tá voando, tá na fase ótima, mas eu acho que o mata-mata às vezes cria o campeão do mata-mata, ele tem muito mérito, o Fluminense tem mérito total de ter ganho a Libertadores da forma que ganhou, mas às vezes se cria algo em cima do time que não dá para esperar regularmente ao longo de toda a temporada. Eu não acho, por mais que o Fluminense tenha ganhado a Libertadores, eu não acho que o Fluminense seja um time candidato, por exemplo, pode acontecer, eu posso calar a boca, rodar nessa opinião aqui, mas eu não acho que o Fluminense seja um dos candidatos ao título brasileiro, por exemplo. Não acho que o campeonato de pontos corridos ele mostra o time mais regular, o time mais completo, o time melhor a longo prazo. O mata-mata às vezes cria algumas visões que não são reais. Não estou falando que o Fluminense é um time ruim, não estou falando que o Fluminense não tem condições de disputar taças e de disputar os grandes campeonatos no ano. Eu só acho que o Fluminense hoje tem uma moral
que estava longe de ter quando começou o ano passado. O Fluminense era underdog, entre aspas, no início do ano passado. O Fluminense era um time que as pessoas olhavam e não davam o crédito que talvez merecesse. E aí foi comendo pelas beiradas, foi aos pouquinhos. Quando assustou, estava na cara do gol para ganhar a Libertadores, foi campeão inédito, com muito mérito. E aí, né, virou tudo que virou hoje. Hoje a galera olha para o Fluminense como o atual campeão da América, o time que é dono da América do Sul. E lógico que isso muda a maneira como os adversários vão jogar contra o Fluminense, a pressão em cima do Fluminense. Ano passado era um time que tinha uma pressão por ser o Fluminense, por ter a camisa pesada, por nunca ter ganho a Libertadores, mas não pode se comparar à pressão que tinha, por exemplo, no Flamengo e no Palmeiras para ganhar títulos grandes e títulos importantes. Esse ano a pressão já é maior no Fluminense. Já estão olhando, ó, esses caras ganharam a América, esses caras são campeões da Libertadores. A gente espera mais. E é nisso que eu acho que o mata-mata às vezes engana um pouco. Não que o Fluminense não seja capaz, mas o Fluminense não está entre os 3 melhores times do Brasil, por exemplo. E isso é natural. O mata-mata, na minha visão, ainda é o campeonato no qual o Fluminense tem que focar. O Fluminense pode repetir o que fez ano passado na Libertadores. Lógico, eu também não acho que seja favorito, por mais que tenha ganho no ano passado. Eu acho que existem outros times à frente do Fluminense, como por exemplo o Galo e o Palmeiras, que hoje disputam a melhor campanha da fase de grupos. Mas o Fluminense pode repetir aquilo que fez, não estou falando que não pode. Eu só acho que é importante a gente analisar essa questão do que esperam do time do Fluminense e o que o time do Fluminense pode entregar. Eu acho que, óbvio, que a situação do início do ano do Fluminense é muito abaixo do que o Fluminense pode entregar. Mas se a gente olhar pontos corridos, se a gente olhar regularidade, eu não acho que o Fluminense pode entregar algo no tamanho da expectativa que se criou por ser campeão da América. E é lógico que se cria expectativa. O campeão da América, teoricamente, é um time que vai entregar e brigar por todos os títulos no ano seguinte. E eu não acho que o Fluminense tenha o elenco e a capacidade para poder brigar, por exemplo, por um título brasileiro. Posso calar minha boca, posso estar completamente enganado, mas pelo menos é a minha visão e eu acho que isso é importante ser falado. É o início de ano decepcionante? Completamente, ainda mais para um time que acabou de conquistar o maior campeonato do nosso continente. Mas eu acho que existem explicações para o que acontece no início do ano e existe essa última questão que eu trouxe, que é a questão da expectativa. Existe um alerta para talvez diminuir um pouco a expectativa, até para não atrapalhar o bom trabalho que essa diretoria e o Diniz vem fazendo, porque não dá para cobrar do time do Fluminense algo que esse time talvez não consiga entregar por não estar no mesmo patamar de outros elencos que existem e outros trabalhos que existem no futebol brasileiro. Dá para cobrar muito mais do que está fazendo no início de ano. Eu acho que vai fazer muito mais do que está fazendo no início de ano. Existe ali aquele momento de ressaca do título, existem vários problemas no plantel, no elenco, igual eu citei, mas ainda assim existe uma diferença para outros times do nosso futebol que vão se acentuar no campeonato de pontos corridos. É inevitável, o Fluminense não vai conseguir ter uma regularidade. O Fluminense vai fazer ótimos jogos, nenhum time do país, por exemplo, o Galo, o Palmeiras, o Flamengo, vai chegar para jogar com o Fluminense e vai ter facilidade para ganhar do Fluminense. O Fluminense tem condição total de, em um jogo, derrotar todos esses times. Mas eu não acho que em 38 partidas, como se tem no campeonato de pontos corridos, o Fluminense tem condições de ter a regularidade que esses times têm condição de entregar. Não estou falando que vão entregar também, mas eu não acho que o Fluminense tem essa condição. É só a gente pegar um exemplo dos anos recentes dos pontos corridos. Eu gosto muito de trabalhar em cima de pontos corridos, porque eu acho que é o campeonato que demonstra melhor, dá para ter uma visão melhor. O mata-mata tem a mística, tem a glória, tem tudo isso, mas às vezes você não tem a visão de quem de fato é o melhor time. Pontos corridos eu acho que ele entrega isso um pouco mais. Vamos analisar de 19 para cá, que foi quando teve a ascensão do Flamengo, fazer esse recorte pequeno, só para eu mostrar um pouco da ideia do que eu estou querendo falar, que de 19 para cá só 3 times ganharam o Campeonato Brasileiro, que foram o Flamengo, o Galo e o Palmeiras. Todos esses anos tiveram outros times que brigaram para ser campeão, por exemplo o Inter, o Botafogo, mas eu acho que existe um padrão. Em 19, ninguém brigou para ser campeão com o Flamengo. Por mais que o Santos até tenha feito um ano muito legal do São Paulo de 74 pontos, o Palmeiras também fez 74 pontos, o Flamengo fez 90. Foi absoluto, ninguém brigou para ser campeão. Em 20, o Inter brigou. O São Paulo brigou, o próprio Galo brigou também, esteve lá em terceiro, na terceira colocação, mas o Flamengo fez 70 pontos. Foi um ano de 70 ou 71 pontos, não lembro agora de cabeça. Mas foi um ano teoricamente abaixo de um campeão brasileiro. Geralmente o recorte está ali no mínimo de 75 pontos.
Em 21, o Galo foi absoluto, ninguém brigou. O próprio Flamengo, que foi quem mais se aproximou, fez pontuação de campeão, 75 pontos, mas o Galo fez 84. Em 22, o Palmeiras foi absoluto, fez 81, se eu não me engano. Em 23 já não, o Botafogo brigou, o Grêmio brigou, o Galo brigou, vários times brigaram para ser campeão, mas o Palmeiras foi campeão com 70 pontos, e que é um recorte abaixo também. O que eu quero trazer com isso? Eu acho que na regularidade de pontos corridos existem times capazes de fazer anos absolutos, e esses times não incluem o Fluminense, esses times incluem o Palmeiras, o Galo e o Flamengo. Se algum desses três times não atingir essas pontuações, se Flamengo, Galo ou Palmeiras ficarem ali entre 65 e 70, que eu acho que geralmente é o mínimo de pontos que esses times fazem, pode mudar, lógico, mas eu acho que esse recorte entre 65 e 70 é o mínimo de pontos que esses times vão fazer, aí outros times vão ter chance de ser campeão, e é onde eu acho que abre a janela para um time como o Fluminense. Mas se Galo, Flamengo ou Palmeiras forem absolutos, é muito difícil que o Fluminense consiga emplacar. E é por isso que eu gosto de analisar essa questão de pontos corridos, porque existe hoje em cima do Fluminense uma expectativa, todo mundo acredita que possa figurar entre esses clubes, ter a mesma expectativa, as mesmas ambições que esses times, mas eu acho que ainda existe, com todo respeito, uma diferença de elenco. Por mais que o Fluminense seja o atual campeão, com todos os méritos do mundo, o atual campeão da Libertadores, eu acho que ainda existem esses problemas. Acho que o Fluminense vai melhorar e muito na temporada ainda, mas eu acho que essa questão não pode ser esquecida e isso tem que ser levado em consideração. O Fluminense pode voltar a ser campeão dos mata-matas, até dos pontos corridos, igual eu falei, se algum desses times der uma vacilada, mas eu não enxergo outros times no país tendo condição de fazer 80 pontos na temporada, e eu não acho que o Fluminense se inclui nisso, e eu acho que isso pode ser uma decepção para a expectativa que se coloca num time que atualmente é o campeão da América. E eu acho que é isso que eu queria trazer. Eu acho que existem motivos para explicar a situação que se encontra hoje e existe uma análise em cima do que esse time pode alcançar. Pode ir longe, pode repetir o que fez no ano passado, mas eu acho que deve existir, precisa existir um pezinho no chão com relação à temporada do Fluminense, porque não é porque o time ganhou a América, não é porque é o atual campeão da Libertadores, depois de tanto tempo esperando, que o time vai decolar e despontar e ganhar tudo. Eu acho que o início da temporada é uma prova disso, e o Fluminense precisa caminhar, precisa ajeitar os problemas que tem para retomar o caminho das vitórias. Essa é apenas a minha opinião, né? Estou falando aqui uma opinião até forte sobre o que eu penso. Eu penso muito o futebol dessa maneira. É lógico que futebol não é uma ciência exata, então as coisas saem, mas eu sou um cara que eu analiso muito dessa forma, eu tenho essas visões, eu gosto de pegar recortes recentes, mas que mostram aí uma gama alta de dados, né, de fatos, para a gente poder analisar, e eu acho que analisando dessa forma, minha visão fica bem clara, por mais que eu entendo que ela seja polêmica. Então eu quero saber de você aí, coloca nos comentários o que você pensa que acontece com o Fluminense, o que você pensa que o Fluminense pode almejar na temporada, se você acha que eu estou errado, que eu acho que eu estou diminuindo aí o potencial desse time do Fluminense. Quero saber, deixa aí por favor nos comentários, e vou reforçar aqui o pedido pelo seu like, pela sua inscrição, para eu continuar trazendo aqui conteúdo no canal, beleza? Um abração, falou e boa noite a todos.